De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV, hoje o entrevistado Rodrigo Matsukuma Uemura, que contou um pouquinho a sua história, ainda jovem, mas com muita experiência, vivida não só na empresa fora, né, fora da empresa do seu pai, fundada por seu avô, mas também contando todos os seus desafios, né, iniciando fora, mas trazendo a experiência para dentro da empresa Mebook e ajudando na recuperação da empresa, que isso certamente foi um orgulho muito grande para os seus pais, e isso fortalece não só os laços, né, familiares, como os laços profissionais. Ele contou um pouquinho também dos produtos, agora eu queria saber um pouquinho mais das dificuldades com relação ao câmbio e à concorrência que os outros países fornecem frente ao mercado. A Mebook decidiu, há 15 anos atrás, que a gente iniciou nesse ramo de material de construção, a gente resolveu seguir para uma linha de pensamento primando a qualidade, né? Por quê? Porque hoje no Brasil temos diversos fabricantes, só que não primam pela qualidade. E hoje, se você primar pela qualidade, você é destacado. Exatamente. Entre todos esses grandes fabricantes que existem hoje no mercado. Então, pela nossa qualidade, a gente conseguiu se destacar e se firmar no mercado. Então, estamos nesse mercado que a competição é acirrada, né? São gigantes que estão na área de material de construção e a gente conseguiu fincar o nosso nome aqui no mercado, né? Estamos começando a sair do desconhecido e começar a ser conhecido por conta dessa linha de raciocínio que a gente seguiu. Mas o câmbio, ele acaba atrapalhando em razão dos produtos importados ou não? Diretamente não, porque como o nosso produto é um produto volumoso, né, acaba não compensando a importação desses produtos. Entendi. Então é muito cubagem. Então, ele é leve e é volumoso. É volumoso. Então isso acaba sendo caro para fazer a importação. E o valor agregado acaba sendo baixo para uma importação. Entendi. Então o nosso produto carro-chefe hoje, que é o assento almofadado, ele acaba não sofrendo com os importadores. E exportar, vocês já pensaram, já viram isso no mercado internacional? A gente pensa sim em exportar, mas o nosso plano é primeiro tentar atender 100% do território nacional, que é uma tarefa bastante difícil. O Brasil entre os países, pelo menos aqui, é um país em destaque, então nossa meta é... O foco é tentar atender 100% do território nacional. Perfeito. Você já comentou brevemente no bloco anterior, como é que é uma empresa familiar a sua, né? Como é que era o relacionamento? Como é que foi a notícia que você estava largando a engenharia, você ia continuar trabalhando fora de casa e em um dado momento eu vou trabalhar na Mebook e agora está na Mebook. Conta todas essas passagens com o seu pai, principalmente. Meu pai, a gente sempre teve uma relação de pai e filho estremecida, né? Porque eu sou mais velho, né? O japonês, ele tem uma filosofia que o mais velho tem que dar exemplos para os mais novos. Então, a gente sempre bateu um pouco de frente em relação a isso, a minha educação e a postura, né, a nossa postura, um para o outro. Então, a gente sempre teve a gente sempre bateu de frente em alguns casos. Mas de lá para cá, de quando eu comecei a trabalhar na empresa até hoje, eu não me lembro mais nenhuma vez de que ele tenha levantado a voz ou, né, chamado a atenção. Criou-se um respeito mais forte. Respeito, exatamente. Então a relação de pai e filho melhorou assim, coisa de 100%. Bacana. Né? Porque assim, também tem os dois lados. Então a gente conseguiu separar as águas, né? Separar o lado família e o lado comercial. Então o lado comercial não se mistura com a família. Então assim a gente consegue ter uma harmonia. Além de você, mais os seus irmãos trabalham na empresa, sua mãe? Não, eu tenho mais 2 irmãos mais novos. O do meio, que é o Caio, ele está no 5º ano de medicina. E o Vitor, que é o mais novo, está entrando na engenharia. Ele vai fazer engenharia. Esse que tem que fazer engenharia. Mas eles não trabalham na empresa? Ainda não trabalham na empresa. Não trabalham. Sua mãe? Minha mãe trabalha na parte financeira. Ela que segura o rojão lá, que é a dona do dinheiro. Então ela na financeira, você trabalha na área comercial, é isso? Comercial. E teu pai? Meu pai, ele é na área industrial e comercial. Ele é o coringa, né? Vamos dizer assim. Ele faz tudo na empresa.
E aí, você, ainda jovem, teu pai também é jovem, sua mãe, vocês já falam em sucessão, eventualmente um dia ele parar, deixar a empresa com você? Como é que essa conversa agora ou é muito cedo ainda? Eu acho que é muito cedo, até porque eu estou apenas há 2 anos na empresa, meus pais são muito novos Sim. realmente, tem muito gás ainda, então a gente não conversou, mas eu acho que é uma coisa natural, né? Algumas eu acho que com o tempo isso vem a acontecer, mas nada, a gente Ainda não não está conversou conversando ainda, sobre não. isso. Sobre isso Você não. já teve uma experiência externa Mebook. Sim. Duas Você, experiências. duas Sim. experiências, né? Você acha que a continuidade de uma empresa familiar é a solução, ou deve ser dessa forma? Ou você acha que uma gestão profissional, ou ainda um conselho de administração, como está ocorrendo muito, né? De ter um conselho que não é da família para ajudar na gestão, o que você enxerga como o futuro da Mebook em termos de gestão da empresa? Não, a gente está em busca de profissionais renomados na área, né? Esses profissionais normalmente custam muito caro, Verdade. só que a gente enxerga isso como um investimento. Mas a gente precisa dessas pessoas junto com a gente, então a gente está primando mesmo para o lado do profissionalismo na empresa, porque é conhecimento, a gente tem que ir pelo lado do conhecimento. Então não adianta a gente se fechar e tentar levar com a nossa própria sorte. Então a gente tem que investir, tem que procurar profissionais do ramo que entendam negociações, que entendam mecanismos. Então a gente está à procura desses Para o grandes crescimento profissionais, da né? empresa, né? São gestores, né? Sim. Gestores de grandes contas, por exemplo. Uhum. Então essa mentalidade foi mudando conforme a minha entrada, né? Porque até então a empresa estava um pouco estagnada com esse pensamento, né? De trazer pessoas novas, trazer material humano, né? Para alavancar a venda, para alavancar a fábrica, enfim, para dar uma guinada na empresa. Então a gente está mudando essa cultura da Você empresa. contribuiu para isso, então? Acredito que sim, né? Eu trouxe algumas metodologias das outras empresas que eu trabalhei, então acredito que tenham contribuído com a mudança, com o começo de mudança de cultura da empresa. Perfeito. Uma pergunta simples e difícil. Como você define Jairo Emura? Jairo Emura, para mim, hoje é o meu mestre, né? É um exemplo de homem, quem não conhece deve conhecê-lo, porque é uma pessoa assim iluminada. Eu acredito que até mais que o pai dele, né? E essa é minha ambição, tentar ser um pouquinho a mais que meu pai. Mas ele é uma pessoa extremamente caridosa. Hoje ele é presidente de uma entidade que cuida de 81 internos, né? Ele falou aqui na nossa entrevista. Exatamente. Isso é um orgulho para ele que, né, para ele até você vê nos olhos dele que é um orgulho. Então, quem não conhece, eu acho que deveria tentar conhecê-lo Conhecê-lo. só para entender um pouquinho a história, ouvir um pouquinho a história dele. Então, a história foi uma história muito sofrida, foi muito trabalhada. Então, hoje, com o trabalho, com a seriedade, com o comprometimento, ele está alcançando os frutos, né? Então, apesar de demorado, hoje o fruto é maciço, né? Maciço, Então, esse é um exemplo de homem para qualquer pessoa. Bom, primeiro que eu assino embaixo, não tenho tanta amizade com o Jairo, mas o pouco que eu conheço, assino embaixo da declaração do Rodrigo. Realmente é uma pessoa diferenciada. E já esteve com a gente aqui nessa poltrona, já contou a sua história, e tenho certeza que você lembra e deve realmente ter boas recordações da história desse homem, que a gente reputa uma pessoa realmente muito importante. Mas aproveita, já que você disse da entidade que o teu pai está presidindo, fala um pouquinho dela para a gente, só para recordar o assinante. A entidade ela fica em Itaquá, né? Aqui perto de Guarulhos mesmo. Ela abriga 81... Como é o nome da entidade? Kibonoye. Kibonoye. É Casa da Esperança, né? Ela foi fundada por uma japonesa, né? E hoje abriga 81 internos, né? E depende em 100% da ajuda de alguém para se alimentar, para tomar banho, para dormir. E é uma instituição que não visa lucros, né? Então, diversos empresários, né? Até de empresários de grande renome,
se juntam para poder dar uma vida melhor para esses internos. São pessoas com necessidades especiais, né? Isso. Necessidades especiais por conta de ser especial, de ter um problema mental, acaba tendo um problema físico também. Perfeito. Então, muitos não andam, muitos não falam. Então, É em Itaquá essa entidade? Itaquá. Você lembra o telefone de lá? Desculpa, não lembro. Tem site? É kibonoye.org.br. kibonoye.org.br. Como se Tudo fala, junto. né? Tudo junto, kibonoye.org.br. Então, você assinante, acesse esse site, procure saber um pouquinho mais dessa entidade, que eu te garanto é uma entidade séria, uma entidade compromissada realmente com essas pessoas que têm uma vulnerabilidade muito grande da sociedade e precisam desse apoio. E, como ele disse, não tem fins lucrativos nenhum, mas aplicam seriamente o dinheiro que é doado ou que eles conseguem de todas as formas possíveis, com eventos, com atividades, ou seja, eles pintam 7 para poder conseguir esse dinheiro e dar a condição de vida para essas pessoas. Então, sugiro que você acesse o site, lá tem o endereço, tem as informações e procure, se possível, ajudar a entidade, que certo você vai fazer um bom trabalho. Inclusive, Roberto, por decorrência do tsunami que teve no Japão e os terremotos, não sei se você conhece o Jun Sakamoto, que é o maior chefe japonês do Brasil, é o mais renomado e mais premiado. Hoje, para você ter uma ideia, para você jantar no restaurante dele, você tem que marcar o horário e custa R$450 por pessoa. Então é um chefe conhecido, né? Muito conhecido, muito requisitado. E ele doou o serviço dele 100%, né, e os insumos para a gente arrecadar o dinheiro para mandar para o Japão. Bacana. Isso bacana. Em nome da Kibonoye. Muito bacana. Bom, não precisa falar mais nada, né? Todo mundo que senta nessa poltrona tem que deixar uma mensagem. E a tua mensagem ela tem uma tônica diferente. É uma mensagem para o jovem, de um jovem para outro jovem, que teve suas dificuldades, as suas limitações, inclusive com a própria vida, né? E hoje conseguiu dar a volta por cima e ajudar o pai na sua empresa. Por favor, deixa a sua mensagem. Eu deixo uma mensagem para todos os jovens, assim como eu, que acreditem no seu potencial, seja sério com o que é que você vai fazer, e acredite e agarre com força a oportunidade que seu pai, seu avô, seus parentes lhe deixaram, porque você é um abençoado, assim como eu sou. E tenha garra, tenha vontade e pode acreditar que as coisas acontecem. Bacana. Rodrigo Matsukuma Uemura, muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado. É isso aí, assinante. Grandes Negócios da TV é história de vida empreendedora. Com pessoas já com pouca idade, 27 anos, mas já contando com propriedade, toda uma trajetória que tenho certeza será muito maior daqui para frente, ao lado do seu pai, ao lado da sua família, fortalecendo essa empresa que é orgulho para a nossa cidade. Obrigado pela audiência e até uma nova oportunidade.